Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Cara, hoje de novo, mais um videozinho que vocês me deram, felizmente, tá? A ideia lá no meu Instagram. Eu tô, tá? Abrindo muita caixinha de pergunta lá, basicamente todo dia tem caixinha de pergunta. Eu tô recebendo bastante DM, então tô respondendo o pessoal, às vezes demora um pouco, então me desculpa se a sua pergunta ainda não foi respondida. Eu vou chegar em você, eu prometo, tá? E eu tenho postado também alguns conteúdos ali no feed, como alguns reels com algumas frases de efeito ali que eu acabo falando no podcast, enfim. É muito legal e é de graça pra você me seguir. Eu tenho postado cada vez mais conteúdo lá porque é muito interessante, é muito mais palpável, assim, muito mais ao vivo, tá? Vamos dizer assim. Então o nosso contato lá é muito melhor. O vídeo é gravado, lá é praticamente ao vivo. Então me segue, tá? Não custa nada pra você tá aqui na minha tela. Se você não me segue ainda, você tá perdendo todo esse conteúdo, tá? A oportunidade de você tirar dúvidas, de você falar com alguém que também tá falando de investimentos, que é aqui é o meu caso, e de você, óbvio, né, ver a pergunta de outras pessoas. Isso é super interessante. Hoje eu vou falar aqui para vocês sobre empresas que pagam dividendos acima da Selic. A gente tem visto, né, cada vez mais a taxa aí subindo a cada, vamos dizer assim, reunião do Copom, tá? Então é interessante, eu não vou falar aqui sobre Selic, tá? Eu sei que tem bastante vídeo no YouTube, isso já tá bastante divulgado, mas a Selic subiu e aí muita gente se pergunta, porra, eu tenho que buscar agora alguns investimentos em renda variável que paguem, né, pelo menos essa parte da renda passiva, dos dividendos, acima da Selic. E é isso que eu quero trazer para vocês, tá? Lembrando, você não pode tomar a decisão de investimento numa empresa somente com base em quanto ela paga de dividendos. Você tem que observar o que faz a empresa e os seus resultados. Às vezes, tem pessoas que só olham para o dividend yield, né, que é o nosso indicador ali, de que mostra os dividendos, e acaba tomando uma decisão errada. Por quê? Porque às vezes é um dividendo extraordinário, às vezes é por uma razão que nem a empresa nem paga e acaba pagando por uma razão que você nem sabe, entendeu? Então é sempre bom você ver a empresa como um todo, como que ela está se saindo com a sua própria operação, se é lucrativa, se não é, se as receitas estão aumentando, se estão caindo, se a empresa está perdendo espaço para concorrente. Isso tudo é bom você analisar, porque de nada adianta, de novo, hoje uma empresa pagar muito dividendo, se no futuro as projeções, a esperança do mercado é que essa empresa pare de pagar dividendos, vá de mal a pior. Se você investe hoje e aquilo acontece, você tomou uma decisão errada de investimento, né? Ainda mais se você estiver tomando por conta só dos dividendos. Então você está investindo hoje, vamos, um exemplo, tá? Hoje numa empresa está pagando bastante dividendo e que ela não vai mais pagar. Aí você investiu numa empresa que você não conhece e o dividendo que você queria você não recebe mais. Então é sempre bom você, óbvio, né? Pegar as informações aqui no vídeo, ver as empresas que eu vou te falar e aí você pensa, né? Pô, gostei dessa empresa. O cara me falou ela, então eu vou lá pesquisar, entendeu? É sempre assim. Por isso que eu gosto de falar que o vídeo não é uma recomendação, e sim uma parte, né, um modo de você conseguir cada vez mais informação para você tomar suas próprias decisões. Vamos lá, pessoal. A primeira empresa que eu quero falar para vocês é a CEMIG, uma empresa ligada ao setor de energia, tá? Aqui eu tô pegando especialmente, tá, a CEMIG 4, que é a ação preferencial aqui da CEMIG, e o que eu peguei para vocês aqui é o dividend yield nos últimos 12 meses, 9,47. Mas lembra, você não pode olhar só para isso, tá? Às vezes pode ser um dividendo extraordinário, às vezes pode ser algo que a empresa não está acostumada a pagar. E aí o que eu fiz para mostrar um pouco para vocês também, beleza? Eu peguei aqui, tá, a média nos últimos anos. Então perceba, tá? Olha como era a CEMIG aqui ali em 2011, 2012, 2013 e 2014, tá? Se você olhar só para um determinado período, você pode acabar tomando decisão errada, porque você vai meio que viesar para algo que não é a realidade. Se a gente for pegar a média, tá, considerando desde 2011, tá ali para 10,85, mas se você for pegar alguns períodos, tá, um pouco mais recente, você percebe que diminuiu bastante aqui do que pagava lá atrás. A gente não vai entrar aqui nos detalhes do porquê isso acontece, mas é interessante que você saiba isso. Então, por exemplo, hoje a gente está ali no patamar de 9,47, tá? Em 2020 foi 4,29, 2019 foi 5,26, 2018 4,65. Então perceba que se você quiser se basear, tá, nesses dados passados, tenta usar um passado um pouco mais recente, tá? Que talvez você consiga inferir um pouco melhor. Óbvio, tá? Eu não quero falar para você, e de novo, eu vou pontuar isso aqui mais uma vez, não é para você tomar a decisão olhando apenas isso. Tá? Não é assim que faz uma análise. Se fosse assim, seria muito fácil. E se fosse muito fácil, todo mundo estaria ganhando dinheiro. E a maioria, na verdade, perde. Então, o que você tem que entender é como que eu tomo boas decisões. E aqui é um dado que eu estou mostrando para você, uma coisa que você leva em consideração. Claro, se você é um cara que gosta de dividendo e está buscando renda passiva, você precisa olhar o dividend yield. É claro que você precisa. Mas é interessante que você também olhe as projeções para os próximos anos e não apenas o passado. Mas aqui você tem um pouco de noção do que aconteceu com a empresa ao longo aí dos últimos anos, beleza? A próxima empresa que eu quero mostrar para vocês é a Indústrias Home, tá bom? Aqui, especialmente também Home 4. E aí você me diz, pô,
será que antes eu pensava, né? Muita gente fala assim, antes eu pensava que só empresas de energia, só empresas de transmissão, enfim, só esse tipo de empresa que distribuía bons dividendos. E na verdade não, você tem empresas de outros setores que também são boas pagadoras de dividendos. Então não fique com esses cacuetes, tá? Não fica com essas regras de bolso guardada para você, do tipo, quem quer dividendo só pode pegar empresa de energia. Isso é mentira, tá? Óbvio sim que a gente tem cases que pagam muitos dividendos, dividendos bons, dividendos gordos nas partes ali das empresas de utilidade pública, para falar bem a verdade. Mas você também tem outras empresas de outros setores que são totalmente diferentes que também pagam dividendos, tá? Aqui no caso de indústrias home, tá? Home 4, a gente tem nos últimos 12 meses 8,46% e pegando aqui um pouco do histórico, você percebe que em 2014 começou a pagar ali os dividendos, foi subindo, subindo, subindo até chegar num patamar bastante interessante aqui nos últimos anos, tá? De novo, o que eu gosto de ver, para falar bem a verdade? Quando eu tô vendo uma empresa pagador de dividendo, ou é uma empresa que eu percebo que vai começar a pagar cada vez mais dividendo no futuro, ou é uma empresa que tem um histórico ou constante pagamento de dividendo, ou seja, sempre ela paga aquilo todos os anos, tem uma previsibilidade maior, e melhor ainda se essa empresa aumentar os dividendos ao longo dos próximos anos. Só que é sempre interessante você ficar olhando e não se basear somente nos dados passados. Você pode encontrar empresas cíclicas, por exemplo, que pagam dividendos numa época, mas que depois param de pagar. Você pode encontrar os defeitos da empresa, tá? Quando você vai fazendo uma análise mais assertiva, mais detalhada. Então, de novo, dividend yield é super justo olhar, você tem que olhar mesmo, mas não é a única coisa. E por último, eu gostaria de falar para vocês sobre Taesa. Taesa é uma queridinha, vamos dizer assim, das pessoas que estão começando, tá? Muita gente, logo quando está começando, né, a investir, a primeira empresa que o pessoal compra é sempre Taesa. Porque fala, paga dividendo, é mais sólida, tal, mas você, de novo, tem que tomar cuidado para olhar os seus pares também, os seus concorrentes, quem faz a mesma coisa, porque às vezes você consegue uma oportunidade melhor ali com outra empresa. Então, de novo, nunca, tá? Pode até anotar isso. Nunca leve regras de bolso para o investimento, porque a regra de bolso não existe, tá? É claro que existe ali o consenso, aquelas coisas que as pessoas sempre falam, mas não leve isso como uma regra 100% verdadeira. Porque se você, por exemplo, tem uma regra, né? Só compre empresas que lucrem. Cara, é interessante, sim, mas às vezes você pode deixar passar uma oportunidade de uma empresa que não está lucrando hoje, mas que vai lucrar muito ao longo dos próximos anos. Porque, sei lá, está investindo muito num projeto, não conseguiu ter lucro, ou está passando por um grande problema como a crise que a gente está vivendo. Então, assim, regra de bolso é interessante, mas não como 100% a verdade absoluta. É assim que eu penso, é assim que eu tenho levado cada vez mais as minhas análises. Então aqui a gente está falando de Taesa, tá? Eu peguei a Unity aqui para vocês, que é a TAE11. Se você não sabe o que é uma Unity, basicamente é a junção ali de uma ação preferencial e outra ordinária. Isso é interessante, algumas empresas têm Units, outras não. Mas, assim, a escolha aqui é, qual que é melhor? É TAE 4, é TAE 11? Eu gosto de ver a mais líquida, tá? Então, no caso aqui, é TAE 11. Na prática, não vai mudar muito, porque é a mesma empresa, tá? Que você está comprando. Dividend yield nos últimos 12 meses de 13,50, muito interessante. E aqui eu quero mostrar para vocês, tá, um pouco do histórico. Então você percebe que sim, Taesa é uma boa pagadora de dividendos na história dela. Então desde ali de 2012, com alto já patamar de dividendos, eu gosto de empresas que paguem mais que 5%, que 6% de dividendos, isso é muito interessante. Se você for olhar com base na Selic, tá ali em 4,25, Taesa paga isso, tá acima de 4,25 desde ali de 2012, então não é um grande problema se você estiver procurando hoje empresas, tá, que paguem acima da Selic. E como eu digo para vocês, o patamar hoje está ali em 13,50, no ano passado ficou ali perto ali da média em 9,63, de 2019 foi um pouco menos, 6, mas também foi bastante, 2018, 11, enfim. Você percebe que essa daqui, das empresas que eu mostrei, é a empresa que mais paga dividendo e que mais tem uma previsibilidade ali, mais ou menos, de onde ela ficará, tá? Nesse range aqui, 15, 6 a 15, tá? Como vocês podem ver. É interessante. Pô, Bruno, no futuro vai ser assim? Não sei, você tem que sempre olhar as projeções. Acompanhe os analistas, às vezes, que são mais especialistas nesse setor. Acompanhe as pessoas que sabem mais de empresa de energia, se é nisso, né, que você quer se especializar. Mas, de novo, faça suas análises e tome as suas decisões, tá, por você. É sempre bom que você tenha ajuda. Isso é muito justo. Mas, no fim das contas, não copie alguém cegamente. Pelo menos entenda o porquê que você está fazendo as coisas, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueça do gostei. E óbvio, né? Se você quiser mais vídeos como esse, trazendo outras empresas que eu acho boa, né? E que pagam também dividendos aí acima da Selic, deixa aí, escreve nos comentários. Eu quero o próximo episódio, que eu trago com muito prazer. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Valeu, falou. Até mais.